Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Sim, claramente. Não, perfeito. Bom, eu sou Alexandre Aleixo, né, atualmente sou pesquisador, titular aqui do ITV, né, líder do grupo de genômica ambiental e, né, tenho uma carreira, de muitos anos já trabalhando muito com essa interface entre biodiversidade e biobanco, né. Então vou estar falando um pouquinho disso com vocês ao longo dessa manhã. Acho que a gente pode começar. Deixa eu ver aqui. Perfeito. É sempre bom a gente contextualizar um pouco, né. Esse gráfico mostra um pouco a anomalia climática que a gente vive hoje, né. Então é sempre importante lembrar que, a gente vê ali, né, que do aproximadamente ali, né, eh, dos anos 2000 em diante, né, a gente tem um aquecimento global absurdo dentro, né, no planeta, algo que não acontece desde o último período interglacial, né, então a gente está falando aí, a gente está vivendo os dias mais quentes nos últimos 20.000 anos em sequência, né, isso tem um impacto enorme, né, isso tem impacto, nas nossas vidas e na biodiversidade também, né. Eh, e na verdade, quando a gente fala em aquecimento global, né, muito do que deve ser feito tem a ver com reduções de emissões, né. Esse gráfico está mostrando aí aonde você encontra, eh, o carbono irrecuperável, que é o seguinte, se esse carbono escapar da atmosfera, a gente não consegue mais, retirar ele da atmosfera a tempo, a ponto de da gente atingir aquelas metas, né, do Acordo de Paris, que estão ficando cada vez mais distantes, né, mas a gente sabe mais ou menos o que fazer, né, embora é difícil como fazer, né. E por que que eu estou mostrando esse slide? Porque se a gente observar, esse mapa do carbono irrecuperável, ele sobrepõe muito com os mapas da biodiversidade no planeta, né. Então, a biodiversidade tem um papel chave, em trabalhar como se fosse uma bomba de carbono. E aqui eu estou falando de biodiversidade como um todo, eu estou falando dos micro-organismos que estão no solo, eu estou falando das árvores, eu estou falando dos animais que fazem dispersão de semente. Então, biodiversidade tem muito a ver com essa conversa de aquecimento global, né, e de emissão também de CO2, né, que é essencial. Esse é um gráfico, né, da nota mais recente, nota técnica mais recente do CEMADEM, mostrando os dias consecutivos sem chuvas acumulados desde o começo da estação seca, aqui na Amazônia em particular, né, e no resto do país também. E a gente observa também que, regiões biodiversas, né, a gente pega uma boa parte ali do sul da Amazônia, também estão passando por uma seca, sem precedentes, né, na história documentada, e como a gente só conseguiu documentar isso a partir da década de 50, na melhor opção, né, a gente não tem muita ideia do que aconteceu antes, mas muito provavelmente também a gente está diante de um padrão que não se repete, que não acontece há 20.000 anos. E aí é o seguinte, o que que isso está acontecendo? E a gente está vendo essa tragédia ambiental, totalmente anunciada, totalmente, prevenida prevenível, né, mas que está levando a justamente ela está explodindo a bomba de carbono, né, que eu tinha mencionado antes, principalmente nessa região do sul da Amazônia, né, dias mais secos, mais fogo, né, acho que todo mundo está vivendo isso e eu não preciso gastar muito tempo explicando. Próximo. Opa, tá aqui comigo, desculpem. E, eh, deixa eu ver se vai aparecer aqui isso, nessa parte de baixo, a gente tem aí a chuva acumulada, né, e o índice de evapotranspiração acumulado desde ali da década de 50 até os dias de hoje, né. Quanto mais azul, significa que foram anos em que a gente teve um excesso de chuvas, e quanto mais vermelho, né, e vermelho, aliás, a gente teve déficit de chuvas. Então é muito evidente, existe uma tendência, muito clara, né, de seca no país como um todo, né, e isso também não preciso desenhar para ninguém os impactos que isso vai ter, né, também
na biodiversidade, na vida das pessoas, etc. E por que que isso é muito importante, né? A gente hoje está muito claro também que quando a gente tem essa verdadeira crise da biodiversidade, onde a gente tem mudança climática junto com devastação ambiental, né, com desmatamento, a gente tem um loop, né, um feedback negativo que vai levar à perda de biodiversidade, também gerar oportunidades para zoonoses né, começarem a aparecer, né, e se dispersar pelo planeta fora, que foi exatamente o que aconteceu com a Covid. Então, de novo, quando a gente fala em biodiversidade, não é mais aquela coisa de, então, eu vou, né, defender a natureza, defender os animais porque são bonitinhos, etc. Não, a gente está falando aqui da nossa sobrevivência, né, que está muito ameaçado. E o que é que os biobancos têm a ver com isso, né? O que deve estar todo mundo se perguntando agora. Os biobancos têm muito a ver com isso, né? Então, quando a gente fala em biodiversidade, a primeira coisa que vem à cabeça é o seguinte: afinal de contas, quantas espécies existem, né? Como é que se eu quero manejar a biodiversidade, se biodiversidade ela é importante para eu ter um planeta mais saudável, como é que eu meço biodiversidade, né? E aqui a primeira pergunta é como é que eu defino espécies? Como é que eu diagnostico uma espécie, né? E essa é uma pergunta, por incrível que pareça, muito debatida, né? Não tem um método assim definitivo. Olha, eu vou medir espécies assim, né? Ou vou medir espécies assados. Então isso está muito claro nesse gráfico que mostra o seguinte: isso aqui é o número de espécies de aves conhecidas no mundo ao longo dos anos, né? Nos anos mais recentes. E se vocês conversarem com biólogos, né, com taxonomistas de um modo geral, eles vão dizer, olha, o melhor conhecimento taxonômico que existe no planeta é para aves, né, que é um grupo muito carismático, são diurnas, são fáceis de estudar. E olhem só a bagunça do que se conhece, do que cada um mede o número de espécies de ave de um jeito diferente. BirdLife International mede de um jeito, né, a Sociedade Internacional de Ornitologia mede de outro. Tem essas listas aí, né, do Clements e do Howard and Moore, que são listas autorais, né, com grupos de autores. Então, assim, não há um consenso nem para o grupo mais bem estudado taxonomicamente em como se delimita espécies, né? E isso acontece porque só recentemente a gente começou a fazer delimitação de espécies, seja em aves, em plantas, eh, a partir de genética, né? A partir de DNA, a partir de genes, né? Então, quantas espécies existem no planeta, né? E a minha argumentação aqui é que responder essa questão importa muito para a gente saber o que a gente está perdendo, né? Como a gente está perdendo e se essas espécies que a gente estamos perdendo, né? Se elas realmente têm, qual é a importância delas, né? Qual é o papel que elas desempenham no planeta, né? Bom, como é que os biobancos podem ajudar nisso, né? Eu tenho esse mapa aqui. Esse é um mapa de pontos de coleta de aves, né? Especificamente de espécimes de aves, que dentro né, de várias coleções biológicas no Brasil hoje, né? Então, eu estou falando aqui das grandes coleções biológicas dos museus de História Natural, Museu Nacional no Rio, Museu de Zoologia da USP, Museu Paraense Emílio Guild, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e cada ponto desse foi visitado por uma expedição, né? E aí se coletaram espécimes e também material genético desses espécimes, né? E é a partir desse material genético que está presente ali que a gente consegue fazer análises diferentes, né? Como é que é essa coleta, gente? Essa coleta tem que literalmente colocar o pé na estrada, né? Como a gente está vendo aqui, inclui localizar os espécimes, né? Inclui capturar os espécimes, né? Tirar material genético desses espécimes. Em alguns casos, né? Inclui o sacrifício desses indivíduos, né? Para depósito em coleções biológicas, né? Não tem como, infelizmente, fazer como plantas, né? A gente simplesmente pega ali um pedacinho da planta e pronto. Essas coleções biológicas, né, como estão mostradas nesses slides, elas são verdadeiras bibliotecas da biodiversidade.
E originalmente, no caso de aves especificamente, eu estou usando esse grupo como exemplo, não tinha, como não se guardava material genético, ou seja, não se coletava tecidos, não se coletava sangue e não se armazenava isso, né. Bom, isso foi mudando ao longo do tempo, né, e hoje, intimamente associado com essas coleções mais clássicas, né, todas essas coleções biológicas que eu mencionei no início, elas já dispõem, em maior ou menor grau, de muitas delas de ultras freezers, né, como esse que a gente tem aí na foto, que mantém amostras congeladas, né, a -80, como também freezers mais não tão, potentes assim, mas ainda assim freezers capazes de armazenar amostras, essas que estão na foto aí, e que tem uma correspondência com aqueles espécimes que estão depositados nas coleções, né. Então, para cada localidade daquela, eu tenho, que eu mostrei no mapa, eu tenho, materiais, uma série de materiais associados, né. E por que que isso é importante? É a partir do DNA extraído dessas amostras e a partir do sequenciamento genético feito delas, que eu consigo trabalhar, eu consigo delimitar espécies, né. Então, nesse caso que eu vou mostrar para vocês aqui, eh, o a gente tem uma série de aves, né, que morfologicamente falando são muito parecidas, né, mas que, eh, ao longo do tempo, somente com base na morfologia, foi muito difícil dizer onde uma espécie começa e onde outra termina. A gente vê aqui, todo mundo, né, todos esses passarinhos ali são meio verdinhos, tal, mas cada um corresponde a uma linhagem diferente, geneticamente inclusive bastante divergente das outras, né. Reparem esse mapa aqui embaixo. De onde vocês acham que vieram, né, o que essas bolinhas representam aqui? Essas bolinhas representam nada mais, nada menos do que aqueles pontos de coleta que eu mencionei antes, que foram percorridos, né, por dezenas, às vezes centenas de pesquisadores ao longo de décadas, para que esse estudo pudesse ser feito. Então, esse é um trabalho de base que demora, às vezes, décadas, né, para não dizer séculos, quando a gente também começa a usar material que não é material genético, né, isso acontece também, para que esses estudos pudessem ser feitos, né. Então os biobancos têm claramente, uma missão, eu diria que central para o conhecimento da biodiversidade, né. A partir do momento que eles têm material ali, para ser utilizado para todo, né, por todo o futuro. Avançando aqui, né, só para ilustrar mais um exemplo, olhem o mapinha ali de novo, né, em B, de novo, esses pontos de coleta aí não foram, os autores aqui que percorreram esses pontos de coleta em 1 ano ou 6 meses, não, esse trabalho é resultado, de novo, de coletas, né, de material genético, feitas ao longo de décadas, com a participação, de centenas de pessoas. Imaginem o custo, né, se a gente fosse somar o custo associado a cada uma dessas, viagens, né. E, então isso tudo acaba onde? Isso tudo acaba em biobancos, né, como a gente está falando aqui. Pensando no futuro, então eu falei muito agora aqui de, como é que os biobancos são importantes, como é que eles se relacionam com a crise da biodiversidade. O que que eles podem oferecer para a gente combater a crise da biodiversidade, que tem implicações, como a gente viu no passado recente, enormes para a economia, para a sociedade como um todo. Eh, e agora eu vou falar um pouquinho também, puxar um pouco mais aqui o debate para o lado da Amazônia, né, e falar como os biobancos podem ajudar a gente a lidar com esse cenário, que também é um cenário que está se desenrolando, né, hoje, diante dos nossos olhos, que é exatamente o chamado tipping point da Amazônia, né, o ponto de não retorno, né, ou seja, a partir de uma combinação de um determinado, limiar de aquecimento, né, 4 graus no caso, como foi calculado, e uma superfície de 40% de devastação, né, desmatamento, né, que isso teria um efeito sinergístico a ponto de, né, a floresta, em boa parte do bioma, começar a desaparecer, ser substituída por outros tipos de vegetação, né, e é um pouco o que a gente vê, claramente aqui, né. Então como é que os biobancos podem ajudar a gente a resolver isso, né? Mostrar para vocês aqui o que que esse artigo do professor Carlos Nobre, de 2016, previu,
E realmente é o que a gente vê acontecendo hoje. Reparem aqui, né, não sei se está muito visível, mas, aqui em P, né, logo na parte esquerda, a gente tem a situação atual, e reparem que há uma interação ali entre aquecimento global, desmatamento e fogo acontecendo, para a gente ter esses diferentes cenários, que vão de A a I, e exatamente o que está acontecendo. Se vocês pegarem ali o mapa da tragédia que todo dia os jornais estão mostrando, que é a qualidade do ar nas capitais brasileiras, esse mapa é um espelho, né, dos locais que estão passando por uma tragédia ambiental gigantesca, sem data ainda para terminar. Então, a gente vê isso, e esse é um problema sério, esse não é um problema que vai desaparecer, né, ao contrário do que muita gente na fronteira ali da macro fala: "Ah, não, então, esse é só o começo, quando a gente devasta é assim, depois a fazenda fica boa e vai produzir muito", né, não é o que os modelos estão mostrando, né, então, e não é o que os dados estão realmente apontando. Então como é que a gente faz, né, quais são as ferramentas que a gente tem para lidar com isso, né? Eh, e de novo, né, os biobancos vão, ajudar muito a gente a resolver. A gente está entrando agora, os biobancos eles, adquiriram uma nova importância agora na era da genômica, né. E, existem várias iniciativas atualmente de sequenciamento genômico, né, de genomas completos, que vão precisar de um determinado material genético, que não é aquele material genético que a maior parte das coleções biológicas brasileiras, por exemplo, coletava até então. Então, aquele material em álcool, basicamente, é um material que vai ser muito bom para ressequenciamento de DNA, mas não necessariamente para sequenciamento de genomas completos. Aí existe uma diferença metodológica, que é um detalhe, mas assim, o ponto crítico aqui é que nós precisamos agora requalificar esses biobancos das coleções biológicas brasileiras e das universidades, né, que trabalham com biodiversidade, no sentido de aderir muito a esses biobancos que a gente viu aqui sendo discutidos ao longo do dia de hoje, né? Biobancos baseados, né, em ultrafreezers, biobancos que são baseados em criopreservantes, né, em tanques de nitrogênio, e é importante que a coleta seja feita em nitrogênio já a partir do campo. Então, nessa foto aí tem hoje o professor Jerônimo Dalla Piccola, professor da Universidade Federal da Paraíba, que na época trabalhava com a gente aqui no ITV, e fizemos uma coleta de material genético para sequenciamento de genomas de referência, né, que inclusive o Guilherme Oliveira vai estar falando sobre esse projeto hoje pela tarde. Então, os biobancos continuam sendo importantes, né, inclusive porque as técnicas científicas se aperfeiçoam, mas no fim do dia, por mais que a gente tenha avanço tecnológico para hoje estar sequenciando genomas, a gente precisa de biobancos, a gente precisa de material genético rico em metadados, né, informação, para a gente poder fazer trabalhos nessa linha. Deixa eu só ver aqui. Hoje já é uma realidade aqui no Brasil também, né, a montagem de genomas de referência a partir desse tipo de material. Então é algo que quando a gente fala em biodiversidade hoje, né, o primeiro passo também para entender melhor a conservação de espécies e como fazer isso, né, é um genoma de referência. Então isso agora começa a ser gerado, inclusive no Brasil, de forma, eu diria que até corriqueira, né. Esses genomas completos, eles vão servir para várias coisas, né. Nesse trabalho, né, se a gente observar essas curvas aqui, coloridas, isso tem a ver com estimativas populacionais nos últimos milênios, né, pegando aqui o período glacial, o período interglacial, ou seja, a partir de genomas completos você consegue inclusive estimar o tamanho populacional histórico dessas espécies, entender como que a diversidade genética delas flutua ao longo do tempo e, mais importante ainda, você consegue também identificar adaptações históricas, né, seleções, regime de seleção que aconteceu para que essas espécies pudessem se adaptar, inclusive a mudanças climáticas, né. Nesse gráfico aqui a gente tem um pouco a distribuição de diversidade genética daquele grupinho do slide anterior na Amazônia. A gente observa
aqui nessa região mais afetada hoje pelas mudanças climáticas, pelo desmatamento, pelo fogo, são justamente as áreas que naturalmente têm uma diversidade genética menor, né, e aparentemente são, populações que estão já lidando com mudanças climáticas, inclusive naturais, ao longo do tempo. Embora a escala hoje seja muito maior, provavelmente, do que no passado, né, uma das coisas que você pode estudar com genomas completos, né, é se realmente essas espécies já estão pré-adaptadas aí a uma região de estresse hídrico mais intenso, né? E isso é uma pergunta importante, né? Se a gente encontrar resiliência, algum tipo de resiliência, algum tipo de adaptação dessas espécies, dessas populações do sul da Amazônia, das partes da Amazônia que hoje sofrem mais, isso vai ser uma ferramenta muito importante para o manejo de outras populações que talvez não estejam tão bem adaptadas. Então, hoje, trabalhar com genomas completos também permite a gente entender um pouco o processo de adaptação passada dessas espécies e tentar entender se tem alguma coisa, né, relacionado com isso que pode facilitar a adaptação futura, né? Então, isso passa muito por aquele conceito de soluções baseadas na natureza, que você só consegue ter acesso a partir de genomas, que por sua vez só podem ser obtidos a partir de biobancos bem estruturados, né, e dispersos, Brasil afora, né. Eh, Seguir com os slides aqui, estou apanhando um pouquinho. Espera aí. Já está indo para o final. Então, nós temos no ITV hoje vários estudos sendo feitos, né, com adaptação, onde ao longo desse gradiente natural que existe na Amazônia, de úmido para seco, né, a gente está tentando entender como que se existe algum tipo de adaptação que possa favorecer, né, algumas espécies a enfrentar mudanças climáticas, né? Então, isso, né, cada um desses pontinhos aqui também é material genético, né, que está disponível aí em várias coleções biológicas brasileiras, inclusive no ITV também, mas que é muito importante a gente contar com esses biobancos e um biobanco só, né, assim como já que a gente está falando de passarinho, um biobanco só não faz verão, né, onde você consegue ter desenhos robustos para se trabalhar com essas questões chaves, tem muito a ver com isso. Os biobancos trabalhando de forma conjunta, onde um biobanco tem uma ênfase ou uma força, né, ele é complementado por outro numa determinada área para que a gente possa ter projetos cada vez mais abrangentes. Era isso, pessoal. Consegui terminar no horário. Né? Esse, na verdade, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, comecei a desenvolver há muito tempo antes, mas que dentro do ITV a gente conta com apoio, né, e de dezenas de pessoas para que a gente consiga trabalhar nessa linha. É isso, muito obrigado, pessoal. Alexandre, eu é que agradeço, eu adorei a sua palestra. E aí eu acho que nesse momento o público, o pessoal que está assistindo já entendeu a provocação e o objetivo desse evento, né? Então a gente começou falando de terapias, órgãos, regulamentação de biobancos, material derivado de humano, e agora estamos falando de passarinhos e como que essas coisas elas realmente estão totalmente interligadas e convergindo para a temática de biobancos, né? Então, e olha como que desafio enorme. Essa sua visão sistêmica eu achei brilhante, né? Então, assim, a biodiversidade, realmente os biobancos promovem suporte à biodiversidade em diversos momentos. Com um único exemplo de aves, a gente pode explicar tanta coisa, né? E soluções assim que a gente precisa com urgência, né? E essa informação e tudo mais. Então, isso é fenomenal. A possibilidade da gente ter informação de populações que estão ali adaptadas localmente a uma condição, né? Informações que vêm sendo trabalhadas dentro do contexto evolutivo e junto com a nossa atividade humana, né? Junto com a nossa influência da atividade humana. Então, o antropismo é muito forte nessa questão, então isso é fundamental, eu adorei. Então é isso, eu queria trazer, eu queria ler alguns comentários que fizeram aqui da sua apresentação, mas também queria dizer como eu gosto dessa visão sistêmica, de como os biobancos estão inseridos, e aí já agora trazer esse alerta para o pessoal que
está nos acompanhando, esse é o objetivo. A gente vai falar de tudo para vocês entenderem o tamanho do desafio de quem mexe com biobancos hoje e indiferente do determinado recorte, como a gente precisa de algo realmente transversal, que possa suportar, que possa, desculpa, que possa usar isso como realmente um suporte, um alicerce para uma plataforma de desenvolvimento, né? Ele é muito amplo, é uma infinidade, uma diversidade enorme, uma transversalidade enorme de assuntos. Obrigado, Alexandre. Eu só vou reforçar aqui, olha, o pessoal falando, Alexandre, excelente apresentação, muitos desafios a serem resolvidos. A Manuela, fundamental essa discussão sobre o banco genômico. Temos uma organização internacional voltada a esses biobancos, né, que é o GGBN, a Global Genome Biodiversity Network. E aí, o Nancy Perni, muito bom, Alexandre, parabéns. E assim, eu gostaria de pôr o meu comentário pessoal, Alexandre, assim, essa visão sistêmica eu acho que é algo fundamental para a gente realmente encontrar uma estratégia assertiva para os nossos biobancos, seja lá qual for o seu recorte. Tá? Obrigado, viu, Alexandre? Muito obrigado e aguardo você aí para a sessão de perguntas, respostas e reflexões. Estarei aqui. Muito obrigado a todos.